Se você é torcedor do Bahia, já sabe, esse é o seu espaço. Aqui é onde o tricolor tem vez e voz. E hoje o papo não poderia ser outro. Derrota do Bahia para o Atlético Nacional, lá na Colômbia por 1-0. Resultado que, sejamos sinceros, já era esperado. O Atlético Nacional era o favorito, tinha mais tradição e vinha numa sequência muito forte. Mas o problema não foi perder. Perder faz parte do futebol, ninguém gosta. Mas acontece. O que não dá pra aceitar é perder sem sequer lutar, sem brigar, sem mostrar raça. O que chateia é cair de forma apática, sem conseguir incomodar o adversário em momento nenhum. O Bahia já mostrou qualidade, já provou que pode jogar de igual para igual, inclusive venceu esse mesmo Atlético Nacional na Fonte Nova. Todo mundo sabia que fora de casa seria mais complicado, mas não dava para imaginar que seria tão fácil para os colombianos. Foi um jogo em que o Bahia simplesmente não existiu. O Atlético Nacional controlou o jogo do início ao fim, sem precisar se esforçar muito. Eles atacaram quando quiseram, baixaram as linhas quando acharam necessário, tudo no ritmo deles. Deitaram e rolaram. E o Bahia assistiu. Logo no começo, com menos de um minuto, quase levou o primeiro gol. Só não foi porque estava impedido. Mas no segundo tempo, bastaram 50 segundos para o Atlético Nacional abrir o placar. E foi um gol que deixou bem claro os problemas do Bahia. Marcos Felipe, nosso goleiro, falhou feio. Era uma bola simples, era só encaixar, mas ele preferiu dar um tapa e acabou entregando o gol. Mas a falha não foi só dele. Antes disso, a defesa já estava toda desorganizada. Posicionamento errado, linha muito adiantada, deixando espaço para os atacantes rápidos do Atlético Nacional. Essa desatenção, essa postura é responsabilidade do técnico também. Durante todo o jogo, o Bahia foi inofensivo, não conseguiu criar nada de perigo. O primeiro e único lance mais perigoso saiu só aos 89 minutos. E mesmo assim, foi um chute torto de Michel Araújo, que virou um cruzamento errado, sobrou para Luciano Juba, que chutou, o goleiro espalmou, e no rebote, William José tentou de novo, mas parou no goleiro. Foi só isso, nada mais. Não foi um massacre do Atlético Nacional, não foi uma goleada, mas eles fizeram o suficiente, marcaram um gol, sentaram em cima do resultado e administraram com tranquilidade. O Bahia, por outro lado, não teve competência para reagir, para criar, para buscar o empate. As substituições de Rogério Ceni também não ajudaram. Tirar Cauli e Everton Ribeiro, os dois principais jogadores de criação, foi um erro. Mesmo que estivessem cansados, são jogadores que fazem a diferença. Em jogo decisivo, tem que haver superação. Não dá para abrir mão de quem pode criar algo diferente. O Bahia precisava agredir, precisava buscar o gol, mas sem seus articuladores ficou perdido em campo. Colocar jogadores como Rodrigo Nestor e Michel Araújo não surtiu efeito. Faltou visão, faltou leitura de jogo. A postura do time foi decepcionante. Libertadores não é campeonato baiano, não é Copa do Nordeste. O nível de exigência é outro, os jogadores precisam entender isso. O time foi poupado contra o Flamengo pensando justamente nesse jogo e ainda assim entrou em campo com uma energia de quem estava esgotado. Não dá para aceitar essa falta de entrega, essa falta de concentração. O investimento que está sendo feito no Bahia exige uma resposta melhor dentro de campo. Agora, a situação complica. O Bahia vem de 5 vitórias seguidas, mas agora já são 3 derrotas consecutivas. O alerta precisa estar ligado. O próximo desafio é contra o Internacional no Beira-Rio, e apesar de ser um jogo difícil, vejo como mais acessível do que enfrentar o Atlético Nacional fora de casa. O Inter é forte, mas o Bahia tem condições de jogar de igual para igual, desde que mude a postura. É preciso mais organização, mais intensidade e principalmente mais atitude. A falha de Marcos Felipe foi determinante, mas não foi isolada. Houve erro de posicionamento, houve falha coletiva, houve falha de comando. Rogério Ceni precisa rever conceitos, ajustar o time, entender que em Libertadores não dá para entrar desligado. O Bahia precisa reencontrar seu bom futebol, precisa recuperar a confiança e voltar a jogar como já mostrou ser capaz. O torcedor sabe que esse elenco pode render mais, mas precisa ver isso em campo. Essa derrota dói, não pelo placar em si, mas pela forma como aconteceu.
Pela apatia, pela falta de reação, pela postura que não condiz com a história do clube e com o investimento feito. O Bahia tem qualidade, mas precisa provar isso em campo, com atitude e entrega. E agora, o foco tem que ser total no Internacional. O Bahia precisa vencer para não se complicar ainda mais. A torcida continua acreditando, mas o time precisa corresponder. Tá na hora de acordar, de jogar com a seriedade que a competição exige, porque Libertadores é outro nível. Não dá pra vacilar. O torcedor do Bahia precisa entender uma coisa: Libertadores é competição de alma, de entrega, de superação. Não basta ter time organizado no papel. Não adianta ter bons números no estadual ou até mesmo no Brasileirão. Quando a bola rola na Libertadores, o jogo é outro. É atmosfera, é pressão, é saber jogar no erro do adversário, é segurar a onda quando a fase é ruim. E o que vimos do Bahia nesse jogo contra o Atlético Nacional foi tudo menos isso. A impressão é que o Bahia entrou em campo achando que poderia controlar o jogo tocando bola de lado, esperando que o tempo resolvesse as coisas. Mas do outro lado, tinha um time experiente, acostumado com esse tipo de jogo, que soube explorar cada vacilo, cada espaço deixado. A linha defensiva do Bahia estava tão adiantada que parecia até que estavam jogando contra um time lento, mas não estavam. Era óbvio que os atacantes do Atlético Nacional iriam se aproveitar dessa ingenuidade. E aí, quando o primeiro gol saiu, parecia que já estava escrito que o Bahia não teria forças para reagir. O Atlético Nacional não precisou forçar, não precisou se desgastar. Era um time que sabia exatamente o que fazer. Administrou, cozinhou o jogo, impôs o ritmo e deixou o Bahia correndo atrás da bola sem objetividade nenhuma. Em um torneio como a Libertadores, onde cada ponto é precioso, não dá para aceitar uma atuação tão apática. O grande problema é que o Bahia tem potencial. A gente viu isso em outros momentos da temporada. O time já jogou com intensidade, já teve boas atuações, mas parece que em jogos grandes fora de casa, falta aquele clique, aquela mentalidade de saber que precisa ser competitivo do primeiro ao último minuto. O adversário não vai dar espaço, não vai dar tempo para respirar, e foi exatamente isso que aconteceu. Outro ponto que pesa demais é a questão das substituições. Não tem como entender a decisão de tirar os principais articuladores da equipe num jogo que claramente precisava de criatividade no meio-campo. Rogério Ceni, que tem seus méritos por algumas boas partidas no comando do Bahia, precisa rever esse tipo de escolha. Não é uma questão de frescura, é uma questão tática. Quando você tira jogadores como Cauli e Everton Ribeiro, você está abrindo mão de qualidade técnica, de passe decisivo, de visão de jogo. Não adianta encher o ataque de jogadores se ninguém municia esses caras. E isso ficou nítido em campo. O Bahia até tentou reagir, mas era um time que parecia desconectado, sem um plano claro de como furar a defesa adversária. A posse de bola foi estéril, improdutiva. A cada ataque frustrado, o Atlético Nacional ganhava ainda mais confiança. E foi assim até o fim do jogo. A frustração do torcedor não é por perder para um time forte como o Atlético Nacional, é pela forma, é pela falta de combatividade, pela sensação de que o time aceitou a derrota muito cedo. Libertadores exige uma postura diferente e não dá para aceitar que um elenco tão caro, tão badalado, com jogadores de qualidade, não consiga criar sequer 2 ou 3 chances claras de gol em 90 minutos de jogo. Outro fator que não pode ser ignorado é o psicológico. O Bahia vinha de 5 vitórias seguidas e agora acumula 3 derrotas. É um sinal de que a confiança foi abalada e é papel do treinador trabalhar isso. Não dá para ficar refém de um bom momento e desabar quando as dificuldades aparecem. O time precisa ter mais equilíbrio emocional. É preciso reagir rápido porque a competição não espera. Cada jogo é decisivo, cada tropeço pode ser fatal. Agora, falando de futuro, o Bahia tem pela frente um confronto duríssimo contra o Internacional fora de casa. É um jogo que, na teoria, é mais acessível do que enfrentar o Atlético Nacional na Colômbia, mas que exige uma mudança de postura urgente. Não dá para repetir os mesmos erros. É hora de resgatar a intensidade, a competitividade e principalmente a concentração. Porque um vacilo como o que aconteceu no gol sofrido não pode se repetir. A torcida, mesmo chateada, continua acreditando, mas a paciência tem limite.
Com o investimento que foi feito, com a estrutura que foi montada, é inadmissível ver o time entregar atuações tão pobres em jogos decisivos. O Bahia precisa dar uma resposta em campo. Não adianta discurso bonito em coletiva. O torcedor quer ver vontade, quer ver luta, quer ver um time que honre a camisa. Marcos Felipe, que foi um dos protagonistas pela falha no gol, é apenas parte do problema. O erro individual pesa, claro, mas quando você vê a defesa desorganizada, a linha alta sem cobertura, você percebe que o problema é estrutural. É organização, é treino, é preparação. E tudo isso passa pela comissão técnica. É preciso corrigir essas falhas de forma imediata. O Bahia tem elenco para jogar melhor, tem jogadores que podem decidir partidas, mas precisa entrar em campo com outra mentalidade. Precisa jogar cada partida como uma final, especialmente na Libertadores, onde cada detalhe faz a diferença. A lição que fica desse jogo contra o Atlético Nacional é dura, mas necessária. Futebol se vence com qualidade, mas também com atitude, e o recado está dado. Ou o Bahia acorda agora, ou vai complicar sua situação no grupo. Não adianta se lamentar depois, ainda há tempo, mas a reação precisa ser imediata. O jogo contra o Internacional será mais do que uma partida de 3 pontos. Será um teste de caráter, de comprometimento, de capacidade de superação. O torcedor quer ver esse time vibrando, brigando por cada bola, lutando até o último minuto. Porque a camisa do Bahia é pesada. Não se admite ver um time apático, sem alma, caminhando em campo como se estivesse em um amistoso. Libertadores é outra história. É o momento de separar quem realmente está disposto a brigar por algo grande. E mais do que nunca, é hora de Rogério Ceni mostrar que pode ser o comandante capaz de levar o Bahia a um novo patamar. Mas isso começa com escolhas certas, com estratégia, com capacidade de leitura de jogo. O torcedor espera, e com razão, um time que saiba se impor, mesmo jogando fora de casa. O Bahia precisa voltar a ser protagonista dentro de campo. O que vimos contra o Atlético Nacional foi um time que ficou pequeno diante da pressão, que se apequenou diante da responsabilidade. Mas a camisa tricolor é grande demais para aceitar esse tipo de postura? Agora é olhar para frente, ajustar o que for preciso e partir para cima, porque o torcedor merece mais. O Bahia merece mais. E a Libertadores não perdoa quem vacila. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Em uma declaração inesperada que movimentou o noticiário esportivo nesta semana, o técnico espanhol Pep Guardiola surpreendeu ao elogiar o Sport Clube Bahia durante uma coletiva de imprensa na Europa. Conhecido por seu vasto conhecimento tático e por acompanhar tendências do futebol mundial, Guardiola mencionou o clube brasileiro como um exemplo de projeto interessante no cenário sul-americano, gerando grande repercussão tanto no Brasil quanto no velho continente. Durante a coletiva, ao ser questionado sobre o crescimento de clubes fora do eixo europeu, Guardiola citou o Bahia como uma grata surpresa. Tem clubes na América do Sul fazendo trabalhos muito bons. O Bahia, por exemplo, está tentando algo diferente, com ideias modernas de gestão e futebol ofensivo. Isso chama a atenção, afirmou o treinador do Manchester City, em um tom que demonstrava admiração. A fala do treinador catalão foi imediatamente repercutida por diversos veículos esportivos europeus, como Marca, Espanha, L'Équipe, França e Gazzetta dello Sport, Itália, que destacaram o interesse de um dos maiores nomes do futebol mundial por um clube ainda em ascensão internacional. A surpresa maior, no entanto, veio do reconhecimento do trabalho feito por um clube que, historicamente, não está entre os mais tradicionais do Brasil em termos de projeção global. Torcedores do Bahia celebraram nas redes sociais vendo na declaração de Guardiola uma validação do projeto implementado pelo clube nos últimos anos, que inclui uma gestão mais profissional, investimentos em categorias de base e a recente parceria com o Grupo City, o que possivelmente chamou ainda mais a atenção do treinador espanhol. No Brasil, comentaristas esportivos também repercutiram a fala.
Para muitos, o reconhecimento de Guardiola mostra que o futebol brasileiro pode, sim, voltar a ser protagonista mundial, desde que clubes invistam em planejamento e inovação. A fala do técnico acabou funcionando como um selo de qualidade inesperado. E muito bem-vindo para o Bahia, que agora vê seu nome circulando com respeito nos debates internacionais sobre futebol. Se foi uma observação pontual ou um real interesse de Guardiola pelo futebol brasileiro, ainda é cedo para dizer. Mas uma coisa é certa: quando um dos maiores técnicos da história contemporânea cita um clube de forma espontânea e positiva, o impacto é imediato, e o Bahia, neste caso, colhe os frutos dessa visibilidade repentina. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times!